Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 1 ao 8, a palavra do nosso Deus diz o seguinte, queridos, a Sagrada Escritura: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, é como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Deus, obrigado por este momento tão significante para nós, que é o culto público, que é onde nós nos reunimos enquanto igreja, para louvar, glorificar e adorar o Senhor. A nossa oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações. Deus, fala conosco. Nós temos vivido, sonhado sobre esse tema, e nós vamos começar hoje essa série Raízes e Frutos, marcas de uma igreja frutífera. Então nós queremos que o Senhor venha imprimir em nós essas marcas. Nós queremos ser discípulos de verdade, verdadeiros, como a tua palavra diz. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus, é o que eu peço ao Senhor. Amém e amém. Dentro dessa primeira mensagem, queridos, dessa nova série, eu quero falar com vocês sobre a fonte de toda frutificação, o relacionamento que gera fruto. Eu acho que nós nunca vivemos dias de tantos relacionamentos superficiais. Não é verdade? Gente, é incrível. E a gente acha que é só jovens ou adolescentes, mas nós adultos somos iguais. Eu fico percebendo quando nós nos juntamos. Ontem, depois do culto da juventude, eu saí com eles e, pela graça do Senhor, ninguém estava no celular. Milagre, né? Todo mundo sentado ali em volta da mesa, conversando, poucas pessoas pegando no celular, mas estávamos ali, de fato, compartilhando aquele momento. Hoje o que nós vemos muitas vezes são pessoas se ajuntando, mas estão ali de corpo presente, mas a mente está em outro lugar, não é verdade? Está ali numa rede social, está respondendo alguém no WhatsApp, está vendo fotos, outras coisas, porque nós temos um problema na nossa geração hoje. A gente tem dificuldade para se relacionar. A gente tem dificuldade para ter intimidade com as pessoas. Hoje a gente vive na era do Wi-Fi, do Bluetooth, das redes sociais, da conexão, né? E a gente tem imprimido, infelizmente, essa conexão falsa das redes sociais para nossas vidas. Pessoas que têm 3.000, 4.000, cento e tantos mil pessoas nas suas redes sociais, mas que muitas vezes não conhece poucas delas. O que nós vemos hoje são pessoas que não se relacionam mais com pessoas ali ao vivo, mas vivem no celular se relacionando com pessoas seguidores. E o interessante desse texto que nós lemos, queridos, olhem para mim aqui, por favor, é que esse texto, ele vem falar de relacionamento. Para a gente entender esse texto, eu preciso explicar para vocês o pano de fundo desse texto. Em qual circunstância esse texto que nós lemos está acontecendo?
Você pode pegar sua Bíblia e olhar aí, mas todo esse enredo que nós lemos, ele começa ali no capítulo 12 de João. Jesus está nos seus últimos momentos de vida. E sabe o que é interessante agora? Nos seus últimos momentos de vida, Jesus não escolhe as multidões. Jesus não escolhe o palco. Jesus não escolhe pregar para milhões ou centenas de pessoas, de milhares de pessoas. Jesus escolhe, nos seus últimos momentos de vida, aqui, ele escolhe ficar com quem? Com quem, queridos? Com os apóstolos, com aqueles que caminhavam com ele, dia a dia, noite a noite, que partilhavam o pão, partilhavam as dificuldades. Jesus escolhe isso. Esse texto que nós lemos, é logo depois da última ceia. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Olha o tanto de momentos de intimidades que Jesus gerou aqui. Ceia, ou seja, comida, partilhar a mesa, relacionamento, não tinha celular, graças a Deus, né, irmãos? Então todo mundo ali partilhou da conversa. Depois de partilhar o alimento, Jesus vem agora mostrar sobre servidão. Jesus lava os pés dos seus apóstolos. Jesus tem um momento de mostrar para aqueles apóstolos o que era ser crente, o que era servir. E agora Jesus sai do cenáculo, provavelmente a caminho do Getsêmani, e Jesus se depara com uma oliveira. Oliveira de um lado, videira do outro. Jesus se depara com aquilo. E Jesus agora vem falar para os seus apóstolos, para os seus discípulos, sobre fruto. Jesus vem falar de algo vivo para aqueles apóstolos. Algo que Oséias, lá no capítulo 6, no verso 3, já falava. Conheçamos em prosseguir o Senhor. Ou seja, quem conhece o Senhor, quem tem um relacionamento com Deus, meus queridos, ele vai gerar fruto. Timothy Keller, no seu livro A Oração, Experimentando a Intimidade com Deus, ele diz o seguinte, queridos, preste atenção nisso. Conhecer a Deus não é apenas saber que Ele existe, mas entrar em uma comunhão tão profunda, que a sua presença se torna mais real para você do que qualquer outra coisa neste mundo. Essa proximidade, esse relacionamento, é que derrete o orgulho, derrete o medo, derrete a ansiedade e gera relacionamento. Ou seja, queridos, não há fruto sem, vocês entenderam, não há fruto sem relacionamento com Cristo. O que Jesus está falando para esses apóstolos agora, porque Jesus já ceiou com eles, Jesus já falou sobre a sua morte, Jesus já lavou os pés daqueles discípulos, e Jesus agora está falando, olha, eu vou partir, e agora, todo o momento que eu tive com vocês, relacionamento, agora precisa gerar fruto, vocês precisam continuar. E esse texto ele vem mostrar para a gente algumas verdades. A primeira verdade é que o relacionamento com Cristo vem de uma conexão verdadeira. O mundo hoje, como eu disse para vocês, está cheio disso, de conexões falsas, de conexões superficiais. O reino de Deus, a lógica não é essa. A lógica não é uma lógica não é de uma proximidade de conexão de pessoas que estão longe, mas é de uma proximidade geográfica. Não é de uma proximidade digital, mas é de uma conexão verdadeira, de relacionamento, de você encostar, de você abraçar. Essa é a lógica do reino. O reino ele não é um relacionamento de uma vez por semana. O relacionamento com Cristo não é um relacionamento que eu posto uma fotinha na internet dentro da igreja. Não é uma foto que eu posto do pastor pregando de uma música. O relacionamento com Deus ele é mais profundo do que isso. Sabe aquela internet instável que cai, volta? Não é horrível isso, gente? Não é horrível? Gente, é péssimo. Você está ali precisando da internet, aí cai, aí volta, aí cai. Aí você vai baixar uma coisa, demora um ano para baixar. Com Cristo, meus irmãos, a nossa conexão ela precisa ser estável. Ela não pode ser oscilante. Vocês conseguem compreender comigo o que esses discípulos vão passar agora? Jesus não está falando de relacionamento, simplesmente
para que eles tivessem um conhecimento teórico sobre relacionamento, porque esses discípulos iam provar se eles tiveram ou não um relacionamento com Cristo agora. Cristo vai partir, meus irmãos. A gente está a poucas horas de Jesus ser preso. Jesus está a caminho do Getsêmani. Judas já tinha saído. Jesus vai ser preso, vai passar a madrugada sendo castigado e vai ser crucificado ali por volta do meio-dia da sexta-feira. Ou seja, aqui é quinta. Então Jesus está falando para eles: agora o relacionamento que vocês tiveram comigo vai ser posto à prova. E sabe o que é interessante, queridos? Olhem aqui para mim. Dos 11, quantos ficaram aos pés da cruz, queridos? Vocês lembram? Todos fugiram, queridos, a não ser João, o que escreveu esse evangelho. Ficou aos pés da cruz junto com Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Até Pedro, que no capítulo 13 tinha falado, Jesus tinha falado que ia morrer. Pedro vira para Jesus e fala: eu não vou deixar o Senhor morrer. E Jesus fala o que para ele? Não, eu morro no seu lugar, Senhor. Jesus fala: peraí, Pedro, não é chegada a sua hora ainda. E o que é interessante disso é que de fato não foi chegada a hora de Pedro, porque Pedro não morre ali. Pedro vai morrer aproximadamente 28 anos, 27 anos depois, crucificado também. Chegou a hora dele, mas não era aquele momento. Ou seja, todos aqueles que se relacionaram com Cristo, no momento que o relacionamento ia ser posto à prova, que a gente ia ver se a conexão era verdadeira ou falsa, o que aconteceu? Fugiram. Meus queridos, relacionamento com Deus, ele não é um relacionamento quando o mar está tranquilo. O relacionamento com Deus não é quando você tem saúde apenas. Relacionamento com Deus é quando a gente está ruim, é quando a gente está bem, é quando está na falta, é quando está na bonança, é quando a gente tem muitas pessoas perto, é quando a gente está sozinho. D.A. Carson, comentando esse texto, ele vai dizer que estar com Cristo não é um esforço de imitação, mas é uma realidade de participação. O ramo não tenta ser a videira, ele simplesmente recebe vida que flui da videira. Vocês conseguem entender isso? A gente não imita Cristo simplesmente por imitar. Como Paulo vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou. Vamos lá, de novo, vocês conhecem o texto. Sejam meus imitadores como eu sou. Paulo está falando não para imitar ele, mas está falando para imitar. Só que imitar Cristo, meus irmãos, não é a gente colocar uma capinha de crente, andar com a Bíblia debaixo do braço, pronto. Não, eu não me envolvo com aquilo porque eles são pecadores. Não, aqui eu piso. Não, toma cuidado, eu sou santo, você não pode conversar comigo. Sabe essas questões, essa caixa religiosa que a gente coloca em nós, essa casca? O que Jesus está falando aqui não é sobre isso. Jesus deixa claro que ele está falando de transformação. Preste atenção no que eu vou falar, queridos. Não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. O que muda é o coração, o que muda é a mente, muda é a nossa visão, a nossa percepção. Com isso, o sofrimento, para nós, ele já tem um propósito. Sabe por quê? Porque nós entendemos que a fonte de vida é Jesus Cristo. Olha a afirmação que Jesus diz aqui, no verso 1. Eu sou a videira verdadeira. Vocês conseguem entender o que Jesus está falando aqui? Eu sou a videira verdadeira, queridos. Vocês acham que Jesus está sendo ousado aqui? Tá, não está, queridos? Ele está sendo ousado. Porque o símbolo de videira aqui era de Israel. Israel era conhecido como a videira. Só que Israel falha. A nação de Israel falhou. Mas Jesus não. Então Jesus ele olha para aqueles apóstolos que conhecia que os profetas diziam sobre isso. Até as antigas moedas, os macabeus, quando falavam sobre Israel, tinha lá uma videira. Só que Jesus aponta para esses apóstolos agora e está falando: eu sou a videira.
que Jesus está querendo dizer é: eu sou a vida. E Jesus, eu gosto do Evangelho de João nesse sentido, por isso, porque é no Evangelho de João onde nós vamos encontrar os 7 grandes eu sou. Jesus vai dizer no capítulo 6, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 10, verso 11 e 14, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, toda vida espiritual, ela flui de mim. Toda vida flui de mim. Não é, Jesus não está falando simplesmente de uma linhagem parental, Jesus não está falando simplesmente de uma genética, Jesus não está falando de um ambiente religioso, Jesus não está falando de um falar religioso. O que Jesus está dizendo é, eu sou o lugar onde vocês vão encontrar vida, não há outro lugar. Quem conhece um pouquinho de agricultura, sabe que um galho, ele não tem vida própria, né, queridos? O galho, ele recebe a seiva de quem? Do tronco, do caule, né? Se você cortar o galho, ele vai fazer o quê? Vai secar e vai morrer. O tronco, se você cortar, meus irmãos, ele ainda cresce ainda, porque é nele que estão as raízes. Ele é a fonte de vida. O que Jesus está dizendo para mim e para você aqui, meu amado irmão e minha irmã, eu sou a videira. Tome cuidado com as falsas sensações espirituais que não te traz vida. É por isso que no verso 2 ele está dizendo, todo ramo que não estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto ele poda, para que produza mais fruto ainda. O que Jesus está dizendo para nós de forma bem clara Jesus diz que algo que quebra qualquer ilusão religiosa todo ramo que estando em mim ele poda. O que Jesus está dizendo sobre podar para jogar fora, ou sobre podar para dar mais fruto eu vou distinguir, eu vou fazer separação do ramo verdadeiro e do ramo. O que Jesus está falando para mim e para você eu vou fazer a separação do crente verdadeiro e do crente falso. Não é coincidência de quando Jesus vai falar sobre os bodes que estão no nosso meio, que estão travestidos de ovelha. Não é à toa que Jesus fala que no meio do trigo tem plantado o quê? E os discípulos falam o quê? Vamos cortar. O que Jesus diz? Não se preocupa com isso não, meu irmão. Deixa crescer. Até parece, mas os frutos não são. Meu amado irmão e minha amada irmã, é muito fácil a gente falar de fruto enquanto igreja. Sabe por quê? Porque às vezes fica parecendo que nós pastores, nós temos a obrigação de produzir trabalhos, atividades na igreja, toda um aparato para que os irmãos produzam frutos. Não é isso. Eu não sou o tronco, o pastor Giovanni não é o tronco, a nossa igreja não é o tronco, nós somos galhos, meus irmãos. Sabe quem é o tronco? Jesus Cristo. E sabe o que eu quero dizer com isso? Todos nós, eu e você, precisamos produzir fruto. Todos nós precisamos anseiar pelo fruto. 1 João capítulo 5 verso 12 diz, quem tem o Filho tem vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então, meu querido irmão, pare de bater cabeça aonde você não encontra vida. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso aqui, da juventude. Irmãos, que louvor bom, que momento de palavra legal, tinha muitos jovens, levantando as mãos, gente chorando. O Espírito Santo nos conduziu num tempo maior de cânticos, e eu disse para essa juventude, a nossa vida com Deus, ela não pode morrer num levantar de mãos, num chorar e não se emocionar, sabe? Aí quando sai da porta da igreja, aí já acabou tudo. Aí eu volto à minha vidinha normal, preocupado com meus estudos, preocupado com o meu trabalho, preocupado com o meu dinheiro, preocupado com a vida, e deixo Jesus para o próximo fim de semana. Vocês estão entendendo isso? O que Jesus está falando para esses apóstolos vocês precisam se alimentar, vocês precisam viver.
A ligação com Cristo faz em nós limpeza, purificação e remove tudo aquilo que não presta. É por isso que Jesus fala, quem está dando fruto, ele poda. Eu não sou um especialista em agricultura, mas todos nós sabemos que quando uma árvore está dando muito fruto e os galhos estão crescendo muito, o que é necessário ser feito? Dá uma podada, né? Mas a poda não é para machucar, não é para interromper o fruto, é para que produza mais fruto. Ou seja, aquele discípulo que está com Cristo, meu irmão, Deus vai limpando as impurezas, Deus vai trabalhando na vida dele. Ele era de uma forma o ano passado, hoje ele já é de outra forma. Ele reconhece os erros, ele reconhece que precisa melhorar, ele reconhece que está trabalhando pouco, ele reconhece que está dando muita atenção para a vida lá fora, ele reconhece que o problema não são as outras pessoas e não é a igreja, é ele. Ele reconhece que ele precisa melhorar primeiro e depois parar de olhar para o outro irmão. O que Jesus está dizendo é, quem tem vida comigo, eu limpo, eu restauro, eu purifico. Às vezes, meus irmãos, nós temos buscado a nossa limpeza, a nossa restauração, em tantas coisas que não é na videira, não é Cristo. E a gente tem falado sobre fruto aqui na igreja, e muitas vezes os irmãos não estão buscando Deus no particular. E aí não vai adiantar, querido. Perdão, aí não vai adiantar, querida. O fruto, ele parte de quando cada um de nós entendemos que precisamos ter um relacionamento com Deus. Aí a gente faz uma igreja forte. Amém, igreja? Aí a gente faz uma igreja pujante. Aí a gente faz uma igreja frutífera. Creio que o pastor Giovanni tem sentido o mesmo sentimento que eu tenho sentido. Ele já há um bom tempo aqui na igreja, quase 17 anos, eu há quase 14 anos. Mas sexta-feira eu estava aqui na igreja, no fim do dia, vim aqui no nosso café. Meus irmãos, eu fiquei tão feliz. Fui ali na minha sala, a nossa igreja é cheia de crianças, os pais buscando crianças, o nosso café cheio, pessoas já chegando. Quinta-feira a gente estava aqui no nosso PG, gente chegando para o Muay Thai. Você vem aqui na segunda-feira, tem gente chegando para o Jiu-Jitsu. Na segunda-feira, a partir das 7 horas, tem musicalização de criança, para crianças. À noite tem musicalização para todas as idades. Comentei com algumas pessoas, isso é ser igreja. É servir a comunidade, é ser relevante por onde a gente está inserido. É as pessoas olhar para a igreja e falar, poxa, eu quero ir para a igreja. Na igreja eu posso morar lá tem café, lá eu como, alimento meu físico e meu espiritual. Lá eu posso cuidar da minha saúde fazendo uma luta, aprendendo a me defender. Lá eu posso estudar música, lá eu tenho uma escola para eu deixar meu filho. Mas a igreja, ela não vive só de programação, ela precisa viver de crentes verdadeiramente espirituais. É por isso que no verso 3, Jesus vai dizer, preste atenção, olha só, vocês foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. O que Jesus está afirmando para mim e para você aqui é o seguinte, meu amado irmão e minha amada irmã, aquele que é crente, aquela pessoa que já conheceu Cristo, ela já foi limpa. Vocês se lembram de um dia, de um acontecimento entre Jesus e os apóstolos, que eles chegaram depois de uma longa caminhada, e Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, né? E aí, sempre Pedro, na lavagem dos pés ali, texto antes desse texto nosso, Pedro fala o que para Jesus? Não, o senhor não vai lavar meus pés não. Aí Jesus falou o que para ele? Espera aí, se você já foi limpo pela minha palavra, você vai deixar. Se você quer ter parte comigo, você vai deixar eu lavar seus pés. Aí Pedro, naquele ímpeto, ele fala o quê? Não, então eu quero tomar um banho, me molha todo. Jesus fala, peraí, calma. Aquele que já foi limpo, ele não precisa tomar banho, só lavar os pés basta. Sabe o que Jesus está querendo dizer ali? É isso aqui, vocês já foram limpos pela palavra. Quem já foi limpo não precisa converter de novo. Aquele que já se prostrou diante de Cristo e o confessou como único e suficiente Salvador, não precisa ficar. Eu me lembro que eu me entreguei a minha vida para Cristo com 16 anos, irmãos. Eu me lembro que nesse período aí de 16 até 17 anos, eu devo ter entregado minha vida para Cristo umas 3 vezes. É porque eu chamava lá na frente e eu pequei, então eu vou lá de novo. Pequei, eu vou lá de novo entregar minha vida para Cristo. O que Jesus está dizendo é, se você já entregou uma vez, você não precisa fazer isso de novo. O que vai acontecer agora são essas podas, é essa lavagem no pé, sabe? É tirando as impurezas de nós. E aqui é o ponto, sabe por quê? Vou até usar
um bordão crentiquês. O bode, quando ele começa a ser limpo, o que ele faz? Ele pula, ele não quer ser limpo. Ele não aceita repreensão. Ele não aceita que ele está errado. O líder do pequeno grupo, o líder do ministério, o pastor veio falar que eu estou errado. Olha lá, o que ele faz? Sabe aquela pessoa que você sempre vai corrigir ela, sempre ela fala, mas é porque, sabe? Aquele que não entregou a vida para Cristo, ele não aceita ser repreendido. O que entregou a vida para Cristo, ele pode até dar uma puladinha ali no começo, mas logo depois ele fala, preciso melhorar nisso mesmo. Não é legal isso que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque o orgulho já está sendo quebrado. O orgulho já está sendo quebrado dentro dele. Meus irmãos, aqui fica bem claro para nós, não existe relacionamento com Jesus sem uma vida verdadeira com Ele. Às vezes você vai ficar parecendo um sepulcro caiado, como Jesus diz. Por fora está até bonitinho, está limpinho, mas por dentro está tudo podre. A nossa vida com Cristo, ela não é pautada simplesmente em vir para a igreja nos domingos, meus irmãos, ou participar de algumas programações da igreja. A nossa vida com Deus, ela é pautada no dia a dia, como Lucas no capítulo 9, a partir do verso 35, ele vai dizer, o próprio Jesus, aquele que quer vir após mim, vocês conhecem o texto, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, dia após dia. É diário, meu irmão. É diário, minha irmã. O que precisa ser limpo na sua vida? A sua vida espiritual começa na conexão verdadeira com Cristo. Ela só é preservada quando aprendemos a permanecer nele todos os dias. Não adianta um probleminha chegar até nós e a gente tirar a nossa fé de Cristo e botar a nossa fé em outras coisas. Não adianta nossos olhos começarem a brilhar pelas coisas do mundo. Não adianta. Passei pela situação mais difícil da minha vida. Eu nunca tinha perdido uma pessoa tão próxima de mim como eu perdi meu sobrinho no fim de semana passado. Que dor, cara. E eu fui tão sincero com Deus na sexta-feira que eu falei para Deus, eu não estou enxergando nada de bom nessa situação, mas eu sei que a tua vontade ela é boa, agradável e perfeita, e eu também sei que tudo coopera para que o teu nome seja exaltado. Agora eu não entendo, mas um dia eu vou entender. Não entender o porquê foi, mas entender o porquê eu passei por isso. E sabe o que é interessante? As dificuldades que a gente passa, os problemas que a gente passa, é para que a gente se torne mais aperfeiçoado, para que a gente abençoe o corpo de Cristo, irmãos. Nós não somos os primeiros a perder um ente querido. Aqui na nossa igreja a gente tem mães que perderam filhos, tem pessoas que perderam entes queridos. Ou seja, pessoas que já passaram por alguma situação, vai poder ajudar outros a enfrentar aquela situação. Cristo é perfeito, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E isso só é sustentado no dia a dia. E Jesus alerta os seus discípulos sobre isso, porque Jesus vai partir. E a partir do verso 4, Jesus ensina a segunda verdade, que ele vai dizer que o relacionamento com Cristo é sustentado por uma permanência diária. Meu irmão, se nós não estivermos firmes em Cristo todos os dias, se nós não estivermos nos alimentando da palavra, da oração, do relacionamento com Cristo todos os dias, nós vamos ser levados pelas mentiras, pelas fábulas, pelas falácias desse mundo. E assim, não ache que é uma coisa grandiosa não, é o seu ego que infla, é quando nós achamos que nós somos bons, é quando nós achamos que nós fazemos as coisas. É por isso que Jesus está falando para esses apóstolos, vocês não são a videira, vocês são os ramos, eu sou a videira. Sabe por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre eu ser forte, é sobre Ele me dar força. Não é sobre eu ter vida, é Ele quem dá vida. A gente vê isso em Gênesis 2, quem sopra o fôlego de vida em nós? É Ele, o próprio Deus. O que Jesus está falando para esses apóstolos agora é, queridos, o negócio é o seguinte, eu não vou estar com vocês mais agora, eu vou subir. Jesus tinha falado em João 14 sobre o Consolador que viria para ficar
consolando e dando força para que eles continuassem, que era o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo é: eu vou, mas vocês vão ficar, e vocês precisam permanecer fortes. Sabe o que é interessante? Em diversos momentos, Jesus vai ensinar para esses apóstolos sobre ausência. Estava até falando para um amigo meu nessa semana que a pior coisa do luto é a ausência. Porque a gente precisa pegar, né? A gente precisa sentir, a gente precisa ver, a gente precisa ouvir. Jesus deixa os seus apóstolos uma vez, sozinho, no meio do mar da Galileia, no meio de uma tempestade. Jesus não estava lá. Jesus manda os seus apóstolos irem pregar sozinho, sem ele, e ele fica, e fala: vocês vão, eu vou ficar aqui. Jesus dá todas as instruções e fala: vão. Jesus por diversas vezes saía para orar e deixava os discípulos lá. Sabe o que Jesus está querendo ensinar para nós, meus irmãos? Quando nós estamos firmes em Cristo, nós não precisamos ver, a gente precisa continuar. Nós não precisamos sentir, a gente precisa crer. A gente não precisa palpar, a gente não precisa ouvir, a gente só precisa caminhar. É por isso que Paulo diz: esqueça das coisas que ficaram para trás e prossigo para quem? Para o alvo, o autor consumador da minha fé, que é o próprio Cristo Jesus. Está doendo? Continua. Não está sentindo? Continua. Não está vendo? Continua. Mas isso só é possível se eu e você estivermos permanecendo nele. Colossenses capítulo 2, dos versos 6 ao 7 vai dizer: portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, preste atenção nisso, continue a viver nele, estando enraizados, edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em graça. Mas olha o que o texto enfatiza: continue a viver nele, enraizados nele, edificados nele, confirmando a nossa fé. Ou seja, a fé só é confirmada quando eu permaneço nele. Vocês estão me entendendo, queridos? Sabe por que muitas vezes nós não frutificamos? Porque nós não estamos nele. Nós estamos fazendo coisas para nós mesmos. A gente está ali ativo, trabalhando, fazendo, mas é igual lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, como as pessoas acham que aquilo é um convite, mas ali não é um convite, ali é uma repreensão. Jesus está falando: ei, estou batendo na porta, porque vocês estão aí dentro me cultuando, mas eu estou de fora. Abram a porta para que eu entre, coma com vocês e vocês comam comigo. Ou seja, que vocês me cultuem, eu estou aqui de fora, eu não estou aí dentro. Sabe que esse é um dos meus grandes medos, meus irmãos? A gente está aqui fazendo uma bela apresentação, mas Jesus não está aqui. Eu sempre oro ao Senhor nesse sentido: Deus, não deixe que a nossa igreja viva o que a igreja de Laodiceia viveu. Não deixe que a gente viva o que o tempo de Malaquias viveu. Lá no capítulo 1, Deus fala assim para aquele povo de Malaquias: quem dera se alguém apagasse o incenso, porque eu não tenho prazer em vocês. O povo estava cultuando, estava fazendo todas as atividades religiosas, mas não era para Deus. A Thaís não está dando aula para as crianças hoje. Ela me perguntou ontem: amor, a diferença de Caim e Abel, por que Deus aceita um e não aceita o outro? Eu vi que tem várias explicações, mas eu queria te ouvir. Falei: amor, vou ser simples para você, simples e direto. Permanecer em Cristo. Abel não fez. Abel, ele permanecia em Cristo, ele fez de coração. Caim não. Caim, ele cumpriu mais um ritual. Ele cumpriu mais um ritual religioso. E essa é a diferença, meus irmãos. Quem permanece em Cristo, ele não está preocupado com rituais religiosos, ele está preocupado com a presença de Cristo. Sabe aquele casalzinho de namorados apaixonados? Que a presença vale muito? E nós casados já há alguns anos, eu já estou com 11 anos de casado, a gente vai perdendo um pouco essa, de sentir que bom que é estar perto do meu cônjuge, né? Porque se tornou algo tão normal. E infelizmente, muitos casamentos acabam por isso. E infelizmente, meus irmãos, a gente leva isso para a nossa vida com Deus. A gente já se acostumou. A gente já se acostumou a se arrumar para vir para o culto. Até porque a gente sabe o que vai acontecer no culto. Aí a gente senta e alguém vai falar alguma coisa, vamos cantar algumas músicas, alguém vai pregar, vai ser o Giovanni ou o Tiago, e depois nós vamos embora. E aí semana que segue. Meus irmãos,
Se o ramo não permanecer na videira, ele não vai continuar vivo. Se nós continuarmos apenas entretidos com as nossas atividades religiosas, nós vamos estar mortos. E a gente vai ver daqui a pouco isso. E isso é um perigo. É por isso que Jesus, no verso 4, vai dizer de forma tão clara: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não produz fruto, pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos se não estiverem em mim. E no verso 5, Jesus enfatiza de novo: eu sou a videira. Vocês conseguem ver esse tom enfático? Vocês conseguem... gente, eu gosto de ficar imaginando. Eu fico imaginando Jesus discursando para os apóstolos, de forma veemente. Gente, eu vou morrer. Eu sou a videira. Eu. Não gasta a vida de vocês em outras coisas, não. Eu sou a videira. Vocês não vão encontrar vida em outro lugar. É só em mim. Sabe o que isso ensina quando Jesus está dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês? Aqui não é, e eu vou explicar esse paradoxo de permanecer nele e ele permanece na gente. A atitude, ela não é nossa, ela é sempre uma atitude de Deus, né? É Ele quem desce, é Ele quem morre por nós, mas também há uma responsabilidade minha e sua, meus irmãos. Eu vou explicar uma coisa para vocês. A gente fica batendo cabeça, enquanto estudantes de teologia, para entender responsabilidade humana e soberania divina. Sabe por que a gente quer entender isso? A gente sabe que tem a soberania de Deus. Foi Ele quem faz todas as coisas. Mas também existe a minha responsabilidade. É igual um café com leite. Se você pôr um café num copo e botar o leite, meus irmãos, a gente não consegue separar leite e café mais não. A gente sabe que tem leite e tem café ali, não sabe? Mas tem os dois ali, a gente sabe. Estão misturados. O que eu estou querendo dizer com isso, meu amado irmão? Sim, é Deus quem salva, é Deus quem santifica, todo o trabalho é de Deus, mas também há o nosso trabalho, queridos. Não ache que você vai, o que Jesus está dizendo para esses apóstolos é isso, não ache que vocês vão sentar, cruzar as pernas e tudo vai acontecer. Jesus nos deu o privilégio, isso é privilégio, meu irmão, de eu e você servir a Ele e trabalhar por Ele. Eu vou falar de novo porque eu acho que vocês não entenderam. Deus nos deu o privilégio de viver por Ele e trabalhar por Ele. O nosso trabalho é para Ele. O que Jesus está falando para esses apóstolos é: agora é vocês que vão fazer. Não basta visitar, tem que permanecer. Não é sobre uma visita ao culto, sobre uma visita ao PG, é sobre ser. É isso que Jesus ensina. É por isso que no verso 6 Jesus diz: quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Meu irmão, esse versículo é escatológico, sim. Ele é escatológico. Da mesma forma como o joio e o trigo, da mesma forma como Deus vai separar os bodes das ovelhas, é da mesma forma do que Jesus diz: afastem de mim porque eu não te conheço. Esse texto aqui é escatológico. Esse versículo 6, o que Jesus está dizendo é: no final dos tempos, tem ramo que acha que está na videira, mas ele não está. Ele só vai servir para uma coisa, para ser jogado e queimado. Ele não vai entrar no gozo do seu Senhor. Ele não vai desfrutar da vida eterna. Sabe por quê? Porque ele não teve relacionamento. Vocês entendem isso? Que não é sobre milagres? Vocês lembram o que Jesus diz para aquelas pessoas que chegam diante dele e falam: Deus, Pai, em teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos, preguei para milhões de pessoas. Vocês entendem isso? O que Deus fala para eles? Afasta. Porque não é sobre milagre. Não é sobre sinais e prodígios. Sabe por quê? Porque não somos nós que fazemos isso. Se eu orar por alguém e alguém for curado, não fui eu quem fez, foi Deus. Então não é sobre isso, é sobre intimidade com Ele. Não é sobre quem está aparecendo aqui. Às vezes quem aparece aqui é mais a gente, né? Mas tem irmãos aqui na igreja que são irmãos que oram.
que estão no anonimato, estão nos bastidores. A gente não dá nada por eles, mas estão ali quietinhos no seu cantinho. Mas são irmãos de oração, são irmãos de intimidade com Deus. São esses irmãos que nos sustentam de pé, meus queridos. São esses irmãos que sustentam o trabalho, não que eles tenham poder, mas é porque eles sempre estão falando: Deus, precisamos do Senhor, Deus vem, tem misericórdia de nós, Pai, Deus trabalha em nossas vidas. A permanência, meus irmãos, ela mostra a nossa identidade. E para encerrar, dos versos 7 a 8, Jesus ele ensinou que a conexão precisa ser verdadeira, que a permanência precisa ser diária. Jesus agora vem falar que quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Ele, quando nós permanecemos nesse relacionamento, o relacionamento com Cristo, ele vai produzir frutos visíveis, meus irmãos. Todos vão ver os frutos. E aqui a gente precisa explicar esse texto. O verso 7, quando diz assim: mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Esse texto aqui, muitas pessoas deturpam esse texto. Não significa que eu e você vamos pedir tudo e Deus vai nos dar, não é isso. Sabe, quando a gente conhece tão bem o nosso cônjuge, ou a gente tem um amigo que a gente conhece muito bem, que a gente já sabe qual presente ele gosta, da comida que ele gosta, então a gente já sabe onde vai agradar, não é? Preste atenção no que eu vou falar para você. Quem tem intimidade com Deus, quem permanece em Deus, não vai fazer o que Tiago fala. Tiago fala: as suas orações não são atendidas porque vocês pedem para o seu próprio prazer, para o seu próprio gozo. Quem tem intimidade com Deus, meus irmãos, ele sabe o que ele vai pedir. E o texto aqui não está falando de pedir coisas para nós, está falando de fruto. Não está falando da videira? Um ramo, ele vai pedir o que para a videira? Fruto. Uma videira, ela vai produzir o quê? O que, queridos? Uva. Não vai produzir outra coisa. Não vai produzir laranja, maçã, banana, não vai. Ou seja, aquele que está em Cristo, ele fala: Senhor, assim como John Knox, um grande puritano, orou pela Escócia: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Quem tem relacionamento com Cristo, meus irmãos, ele ora pelo reino, ele não ora para si próprio. Foi o que eu disse para a juventude ontem. A fé, ela não é individualista, ela é altruísta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? É lógico que eu vou orar por mim: Senhor, abençoa, Senhor, mas a minha preocupação sempre é: Senhor, que o teu reino cresça, Senhor, que a nossa igreja seja uma igreja viva, Senhor, que o Senhor nos tenha misericórdia de nós, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós frutos e mais frutos, Senhor, que o Senhor venha nos usar. E o discípulo, quem tem relacionamento, quem é discípulo verdadeiro, ele sempre vai orar por isso, meu querido. A oração, ela é alinhada com a vontade de Deus. É por isso que nós não oramos: Senhor, como alguns por aí falam: eu determino que o Senhor faça isso. É como eu já vi gente falando isso, eu fico pensando: cara, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Senhor, nós abençoamos. Eu não tenho condições de abençoar ninguém. Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça. Senhor, que a tua vontade seja feita. A minha é essa, mas eu sei que a tua vontade é melhor. Então que o Senhor faça a tua vontade. Vocês estão entendendo? O discípulo verdadeiro, a oração dele é alinhada com a vontade de Deus. É por isso que Jesus, ele não vem, lá no verso 2, ele usa a palavra logos também. Ele fala a palavra, mas ele vai usar a palavra logos, ou seja, o verbo. Aqui ele não está usando a palavra, no verso 7 ele não usa a palavra logos, ele está usando a palavra rema, que dá a ideia de limpeza, de vida, que refere-se frequentemente a umas situações específicas de presença de Deus, de unção. É isso que permeia o nosso coração. É por isso que o verso 8 vai dizer essa verdade, para complementar o verso 7. Olha o verso 8, queridos. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, que demonstram que são
Os meus discípulos de verdade. Olha só, queridos, lembra que eu falei do sofrimento agora há pouco? O sofrimento sempre é para trazer glória para Deus. As vitórias sempre são para glorificar a Deus. Os frutos sempre são para glorificar a Deus. Então, se eu preguei para alguém e alguém entregou a vida para Cristo, a glória não é minha, a glória é dele. Se eu discipulei alguém, a glória não é minha, a glória é dele. Se eu ajudei alguém a caminhar na fé cristã, a glória não é minha, a glória é dele. E são os nossos, preste atenção, são os nossos frutos que demonstram que nós somos discípulos verdadeiros. Meus queridos irmãos, concluindo a minha mensagem, John Stott vai dizer que a fé, o relacionamento com Cristo, nos transforma não só a nossa conduta, mas transforma o nosso coração. E quando o nosso coração é transformado, meus irmãos, as nossas motivações são transformadas, a nossa vontade é transformada. Pedro, ele nega Jesus, é verdade, 3 vezes. Mas é tão interessante que mesmo negando Jesus, Pedro tinha um relacionamento tão íntimo com Cristo, que todas as pessoas falavam, inclusive a última, que perguntou se era discípulo de Jesus, e Pedro falou que não, a última pessoa, ele já estava saindo ali do lugar onde Jesus estava sendo interpelado. Essa pessoa vira para Pedro e fala: cara, é impossível você falar que você não é discípulo dele, você fala como ele, você se veste como ele, você anda como ele. Ou seja, queridos, o culto vai acabar, as luzes aqui da igreja vão apagar, você vai embora para sua casa, você vai embora para o seu trabalho, você vai para a sua empresa, você vai ali para a sua família, às vezes que até te persegue, para o seu ambiente de trabalho que às vezes é ruim, mas é ali que você vai dar fruto, é ali que você vai mostrar que você permanece em Cristo, é ali que você vai mostrar que o relacionamento verdadeiro nasce de um relacionamento real com Cristo, é sustentado por uma permanência diária, e aí, meu irmão, inevitavelmente, nós vamos produzir frutos na nossa vida e na vida das pessoas. Amém, igreja? Ou seja, antes de falar do macro, de uma igreja frutífera, eu não poderia deixar de falar do singular, de uma vida frutífera, porque quando eu, Tiago, estiver sendo frutífero, quando você estiver sendo frutífero, a nossa igreja vai ser uma igreja frutífera. A igreja, ela não é feita dessas paredes, a igreja é feita de pessoas, de nós. Meus irmãos, que a gente entenda isso. A fonte dos nossos frutos é Cristo Jesus. Se você não tiver um relacionamento verdadeiro, se você não permanecer nele diariamente, você não vai ter fruto visível, você não vai ter. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Eu gostaria que você agora orasse ao Senhor. Você sabe, meu irmão e minha irmã, se você tem um relacionamento com Deus verdadeiro ou não. Você sabe. Não precisa nem de ninguém falar. Você sabe se você tem caminhado com Cristo dia a dia. Você sabe se o seu relacionamento com Cristo é diário. Você sabe se você tem fruto, tanto na sua vida, no seu caráter, na sua conduta, como na vida de outras pessoas. Você sabe. Eu gostaria que agora, por alguns momentos, você orasse, você clamasse. Deus, nós estamos aqui, Pai, enquanto igreja, enquanto povo Teu. Pai, como nós precisamos do Senhor. Assim como o Senhor mostra para esses apóstolos, meu Pai, que eles precisavam ficar firmes em Ti. Nós precisamos estar firmes no Senhor também. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um aqui. O Senhor sabe das dificuldades, o Senhor sabe dos anseios, o Senhor sabe dos pecados de estimação, o Senhor sabe da luta de cada um. O Senhor conhece o coração de cada um, eu não conheço, o Senhor conhece. E a minha oração é, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo quanto pensamos ou pedimos. Pai, eu peço ao Senhor, eu peço, Espírito Santo de Deus, vai ao encontro agora de cada coração que está aqui, de cada irmão que está nos assistindo, e transforme a vida dessa pessoa, Deus. Que seja um discípulo verdadeiro, que seja um crente verdadeiro, que produza fruto, que dê fruto.
Pai, o Senhor é a videira, nós somos só os ramos, e nós precisamos do Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar, que o Teu Santo Espírito venha nos transformar e nos incomodar, para que possamos permanecer no Senhor, dia após dia, em nome de Jesus. É o que eu peço, é o que eu clamo ao Senhor. Amém e amém.